Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e nós já estamos no 8º vídeo dessa série, né? De IA para a Educação. Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês o Manus, que é uma IA que faz algumas coisas e entre elas, ela é capaz de, a partir de um texto de Word ou de uma transcrição que você tenha de um vídeo ou de um áudio, transformar isso numa apresentação. Tá? Então, por exemplo, se você puder, se o professor autorizar, você a gravar uma fala dele, gravar uma aula dele, ou ele te dá uma aula gravada dele em áudio ou em vídeo, ou você fizer um vídeo do seu trabalho de campo, ou do seu estudo do meio, ou do seu projeto integrador, ou se você entrevistar uma pessoa, enfim, ele é capaz de transformar o que você converter em texto numa apresentação, por exemplo, igual aquelas do PowerPoint que o pessoal projeta para vocês, né? Os professores. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Eu vou escolher o arquivo aqui, tá? Na verdade, o meu arquivo em áudio é uma aula minha, citologia, uma aula introdutória, tá? Eu peguei esse arquivo MP3, que é um arquivo de áudio, e fui num site, qualquer site desses gratuitos, né? Que pega o áudio e converte em texto. E ele converte num documento TXT, que é um documento de texto simples, né? Sem grandes formatações. É esse arquivo que eu vou abrir aqui para vocês, tá? O que eu vou pedir pro Manus fazer é para ele criar uma apresentação sobre os conteúdos de citologia do arquivo. Eu vou colocar para ele assim, para ele usar figuras para ilustrar essa apresentação, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Pessoal, talvez eu tenha até que parar esse vídeo, parar com ele, porque às vezes demora um pouco para se criar a apresentação, tá? Então vamos ver esse comecinho, tá? Então a gente trouxe esse arquivo para ele, um arquivo TXT bem leve, né? Ele está carregando esse anexo. E vamos ver como que ele vai fazer para poder trabalhar com esse arquivo. Antes disso, enquanto ele faz isso, pessoal, o Manus, você tem que se inscrever. Ou no meu caso, eu loguei pelo Google. Mas você pode se inscrever também com login e senha, tá? E você tem diariamente uma quantidade gratuita de créditos para usar. Se você quiser mais créditos, você vai ter que comprar esses créditos. Mas para trabalhos pequenos e diários, eles servem muito bem, tá? Olha lá, tá vendo, pessoal? Então agora ele vai começar a analisar esse arquivo, tá certo? Ele está encontrando alguns erros, está tentando resolver. Porque nenhuma transcrição é 100% também, né? E sempre reforçando, né, pessoal? Mesmo que ele te apresente um arquivo em PowerPoint bem feito, você tem que sempre rever as informações e ver se elas estão de acordo, tá? Então vamos lá, pessoal. Ele está analisando o conteúdo da transcrição. O interessante é que ele vai analisando, ele vai fazendo isso em etapas, né? Ele está tentando resolver isso aqui. Tá vendo? Aqui ele mostra o arquivo para você, então você consegue ver o arquivo que eu mandei para ele transcrito, tá? E aí ele vai começar a trabalhar com isso aqui, certo?
Então agora eu vou dar uma pausa, pessoal, e daqui a pouco eu vou voltar aqui com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, voltei então, que agora acabou, demorou bastante, porque ele ficou procurando imagens, né? Uma coisa legal do Manos, pessoal, é que ele, na verdade, ele vai falando com você conforme ele vai trabalhando. Então, por exemplo, aqui ele deu toda a estrutura dos slides, os tópicos e os slides que seriam feitos, né? E aí aqui ele vai formando os slides um a um e você pode ir vendo esse trabalho todo que ele está fazendo, né? E aí ele vai falando tudo que ele vai fazendo no arquivo para produzir a apresentação final, né? Fica um caminho longo, ele vai procurando imagens. É que na verdade é aquela coisa, né, pessoal? Quanto mais você pede para ele fazer, mais demora o processo, né? Aí ele falou mais ou menos, ele deu aqui você a apresentação com as figuras. E uma coisa interessante aqui, pessoal, é que assim, você consegue ver tudo que ele gerou nessa tarefa, tá vendo, ó? Ele gerou, na verdade, me parece que 2 apresentações foram geradas. E todas as figuras que ele usou, ele coloca aqui. E você pode baixar isso, tá vendo, ó? Isso é muito interessante também, caso você queira fazer alguma modificação. E aqui ele montou uma apresentação para nós, que é essa daqui, tá vendo, ó? Que você pode depois baixar. Você pode baixar ou em PowerPoint ou em PDF, tá? Então aqui você tem ela montada, certo? Ele montou uma para nós. E ele me parece que ele montou outra também aqui. Deixa eu ver. Montou outra, tá vendo? Aqui eu não sei como ficou, na verdade, quando a gente baixa essa apresentação. Deixa eu baixar essa apresentação aqui pra gente. Baixar em PowerPoint, às vezes demora um pouquinho também, pra ver como que ficou isso, né? Mas perceba que você pode abrir, perceba que você pode modificar. Agora, se você quiser fazer apenas, pessoal, o esqueleto da sua apresentação, também pode. E aí você coloca as figuras, né? Ou você pede para ele selecionar figuras depois que ele produziu o esqueleto da apresentação. Enfim. Aqui, pessoal, ele dá para quem gosta de programação, ele dá também alguns detalhes. Me parece que se um HTML, me parece um código aqui HTML, é uma página HTML, tá? Então, para quem gosta aí de programação, vamos dar uma olhada aqui nessa apresentação. Olha, pessoal, ficou bem bonita, né? Me parece. Ficou uma coisa. Tá vendo aqui? Você tem que fazer, às vezes, tem que fazer algumas modificações, tá vendo? Ó? Mas de uma maneira geral, me parece que ficou bem interessante. Você pode mexer aqui, né? Parece que esse texto também ficou meio fora de esquadro, mas enfim. Mas me parece tudo muito correto aqui. Você pode aumentar essa figura, né? Enfim. Pessoal, me parece uma apresentação bem digna, bem interessante, tá? Então eu acho que pode ajudar vocês, alunos, aí. Lógico, você tem que estar sempre observando se está tudo correto, se não tem as coisas erradas. Mas enfim, ele fala uma coisa interessante sobre citoplasma, sobre aloplasma, né? Aqui ele fala sobre lissossomo, sobre mitocôndria, né? Esse fundamental aqui provavelmente ele colocou porque eu frisei muito isso na minha aula, né? Umas figuras bem interessantes. Essa figura aqui tá bem legal de ribossomo, né? Mostrando a tradução. A mitocôndria tá mostrando uma mitocôndria bem interessante aqui.
Mas você também pode mudar essa figura, se você quiser aumentar, né? Você pode aumentar. Aí vai depender muito, né, pessoal? Você pode aumentar se for uma apresentação que você mudar. Agora, se for um material para estudo, não teria grandes necessidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado disso aí. E aproveitem essa dica que eu dei, tá bom? Pois vai lá no canal, dá um joinha, obviamente. Diga se gostou ou não. Essa apresentação aqui provavelmente eu vou deixar disponível lá também, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Até mais. Tchau.